Jeep Renegade, ele já ganhou uma versão 1.3 Turbo que quando você estiver assistindo esse vídeo, possivelmente ela já vai estar na loja. Mas a gente está aqui com um modelo que ganhou preferência no mercado depois que os preços dos carros aqui no Brasil começaram a crescer. Eu estou falando da versão 1.8 STD, uma versão que inicialmente foi criada para atender o público das pessoas com deficiência, o público com PCD, mas depois entrou na gama como a opção de entrada do Renegade e acabou se tornando a alternativa mais barata para quem queria um carro desse aqui. O Jeep Renegade é um carro que todo mundo já conhece, até porque ele esteve e ainda está entre os crossovers mais vendidos do mercado brasileiro. Mas é justamente por isso que a gente vai se concentrar nesse vídeo nos detalhes dessa versão STD. Até porque tem algumas diferenças estéticas em termos de equipamento em relação a que está um nível acima da gama, que é a Sport. Então, a gente vai falar hoje do Jeep Renegade 1.8 STD, essa versão que não é tão comum assim entre aqueles vídeos que você encontra aí na internet. Se tu gostar desse vídeo, não te esquece, te inscreve aqui no canal do Veículos e Velocidade e também ativa o sininho para ficar sempre por dentro quando tem vídeo novo aqui. Até porque quase toda semana aí tem vídeo novo com notícias e com os nossos testes aqui no canal. Antes eu preciso agradecer a Mobilis Car Autolocadora aqui de Porto Alegre, que nos cedeu o Renegade da frota para que a gente pudesse fazer esse teste. A Mobilis Car fica na Avenida Cairu, 1167, Zona Norte aqui de Porto Alegre. Acesse aí o site da Mobilis para tu saber a área de atuação. Eles entregam os carros no aeroporto, em hotéis e também tem mais cidades aqui do país. Acesse o site e também as redes sociais da Mobilis. Muito obrigado, pessoal. Como a gente está falando de uma versão de entrada, a gente não encontra aqui no Renegade STD aquele farol em LED bonitão que tem nas versões Longitude, Limit, Trio Rogue. Aqui a gente tem um farol halógeno convencional. Aqui embaixo ele mantém a luz diurna e também a iluminação de lanterna. E esse elemento aqui também é o pisca do Renegade. E aqui embaixo a gente tem o espaço que seria abrigado o farol de neblina nas versões mais completas. Mas aqui tem essa tampa. Ainda assim, é possível instalar nesse carro, na própria concessionária, o farol de neblina. A gente tem aqui a dianteira tradicional do Renegade, com as 7 aberturas, mas não tem nada de cromado aqui. É tudo em preto fosco, inclusive essas duas partes do para-choque, tanto a grade quanto essa parte de baixo. No mais, a dianteira é característica do modelo, e só aqueles mais atentos vão perceber que se trata de uma versão básica. Na lateral, pouca coisa muda em relação a qualquer outro Renegade, mas a gente tem que se atentar a alguns detalhes. Primeiro aqui, ó, roda aro 16. Com certeza tu lembra dessa roda aqui. Esse aqui é o aro de liga leve que veio lá no Renegade Sport, lá de 2015 para 2016. É uma roda bastante conhecida que a Jeep resgatou para colocar aqui no STD. Alguns anos atrás a gente teve uma versão custom que era 4x4 e o próprio STD eles tinham rodas de ferro, mas agora na versão 2021 ele já tem a roda de liga leve. Seguindo pela lateral a gente tem espelho sem pintura, mas com o repetidor do pisca e também as maçanetas aqui sem pintura. Mas o STD ganhou a barra no teto e essa barra ela é um elemento mais estético inclusive do que funcional, porque pouca gente põe carga lá em cima, ainda que ela tenha essa possibilidade. Mas sem ela o Renegade fica com uma cara de carro mais comprido que aqui disfarça um pouco essa característica. Seguindo pela lateral a gente tem o borrachão na parte inferior aqui das portas que contorna todo o carro e é uma marca registrada desse modelo. Agora, dá para dizer que o carro é básico? Não, o carro é bonito, ele mantém as mesmas linhas, mas em questões de detalhe é que a gente percebe que se trata de uma versão básica. Agora, tem mais um item aqui que eu vou pegar aqui no meu bolso. A chave desse carro aqui, ela é uma chave canivete. E os vidros elétricos nas 4 portas podem serem levantados pelo comando aqui da porta, ó. Trancou o carro, ele tem alarme e ele levanta o vidro. Não é essa a única função que a gente tem aqui. Se eu apertar para destravar o carro e ficar segurando o botão, ele baixa os 4 vidros elétricos e eles baixam completamente. Olha aqui o de trás, ó. Não tem nada que sobre aqui fora. Tô longe do carro, tranquei,
levanta agora os 4 vidros elétricos. É um conforto essencial hoje em dia que está presente mesmo aqui nessa versão básica. Aqui na parte de trás, o Renegade STD não tem aquelas lanternas em LED, assim como não tem LED lá na frente, também não tem LED aqui atrás. Mas a sinaleira é aquela tradicional que a gente já conhece do Renegade Sport, do Renegade Moab. A lâmpada aqui, ó, convencional, o pisca na parte de cima. E embaixo a gente mantém aqui a iluminação de neblina. Essa luz é muito útil em caso de chuva, em caso de neblina, em que, por exemplo, é lançado para trás do carro num dia de chuva, por exemplo, um spray de água muito intenso. Essa luz aqui ajuda o carro a ficar mais visível. Em neblina, a mesma coisa. Aqui do outro lado é a iluminação de ré tradicional que a gente já tem. No mais, essa versão aqui não tem os ganchos que a versão Moab e a versão Trio Hulk também tem. E a gente tem ainda uma outra situação. O resto do conjunto, todo ele é igual à linha do Renegade. E aqui dentro da tampa do porta-malas, a gente tem um espaço para 320 litros. O porta-malas do Renegade não é o maior da categoria, bem pelo contrário, está até entre os menores, se não for o menor deles. O fato é o seguinte, nem sempre o dono desse carro aqui precisa de muito espaço. Até porque muita gente é solteira, muita gente não tem tanta necessidade. Agora, para quem não precisa levar muita bagagem, pode precisar de modularidade. E isso aqui com certeza a gente tem, muita amenidade. Primeiro, o piso do porta-malas ele pode ser removido e ficar em vários níveis aqui. A gente tem um nível mais fundo em que eu tenho aqui, ó, 6 dedos de altura, de profundidade, que a gente pode ganhar com esse piso rebaixado. Ideal para caso tenha uma carga mais alta ou poder empilhar bagagem aqui dentro. Ou eu posso manter ele sempre nessa parte de cima. E aí eu tenho uma abertura inteiriça com uma forma mais fácil de acessar aqui o porta-malas. E ainda em termos de amenidades que a gente tem aqui no porta-malas, vamos começar por aqui, ó. Luz no compartimento de bagagem dos dois lados. Tem carro que não tem e tem carro que quando tem só tem um. Aqui no Renegade tem nos dois lados. Ganchinho para fixação de sacolas, olha só. 1, 2, 3. E aqui do outro lado não tem, mas a gente tem 3 ganchos, 2 de um lado, 1 do outro. Essa redinha aqui, porta-objetos, também é muito útil. Se você quer colocar, por exemplo, uma garrafa pequena, ela fica presa aqui. E aqui na parte do piso do porta-malas, olha esse gancho aqui, ó. 4 pontas, tá? Que eu tenho aqui e tenho lá no banco também. Esses ganchos, eles nos permitem instalar aqui uma rede, que é um acessório, pode ser comprado na concessionária, justamente para quando tu coloca aqui, por exemplo, uma garrafa, comprou uma garrafa no supermercado, coloca ela aqui, coloca a rede por cima e ela fica fixa, não fica jogando para um lado ou para outro. Então, em termos de porta-malas, ainda que aqui no Renegade a gente não tenha o maior espaço da categoria, a gente tem com certeza um maior número de amenidades, de funcionalidades que esse carro aqui nos permite. E aqui embaixo do capô a gente tem o motor 1.8 e-torque na versão STD. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre ele, a gente vai andar nesse carro e saber se ele é de fato lento, qual é a proposta dele. Agora a gente está falando aqui de um conjunto propulsor de 135 cavalos de potência quando ele estiver abastecido com gasolina. O torque máximo desse propulsor é de 75,4 kgfm, atingido a 3.700 rotações. Depois a gente vai andar com o Renegade e a gente vai ver na prática como é que é o comportamento dele. Se ele é tão ruim assim quanto muita gente fala, ou se ele melhorou, ou ainda se ele é um carro aceitável dentro da proposta. Mas o Jeep Renegade tem coisas que outros crossovers não têm. Aqui na frente, por exemplo, a gente tem um conjunto de suspensão independente do tipo McPherson e um disco de freio ventilado para o conjunto de freio. Agora, atrás é um conjunto muito parecido. A gente também tem a suspensão independente aqui na roda traseira. E aqui é uma suspensão multilink, é uma suspensão multibraço. E os discos de freio do Renegade, aliás, o conjunto de freio traseiro do Renegade também é com disco. Aqui é um disco sólido. Então a gente tem aqui disco na dianteira, disco na traseira, suspensão independente na dianteira, suspensão independente atrás.
Tudo isso ajuda o Renegade a ter um comportamento dinâmico melhor e mais interessante do ponto de vista de filtrar imperfeições e de frear melhor do que outros carros que não tem todo esse conjunto aqui. E isso acontece graças à plataforma desse carro que foi desenvolvida pela antiga FCA, é a Small Wide 4x4, que é uma plataforma própria para carros com tração 4x4, ainda que esse aqui não tenha esse conjunto. Mas ele vem, a origem dele é justamente de uma plataforma desenvolvida para SUV e não para carro compacto, como outros crossovers que a gente tem aqui no Brasil. E agora, aqui dentro do Jeep Renegade, vamos falar do acabamento desse carro. A gente está falando da versão STD, a versão de entrada, e por isso a gente tem aqui, ó, plástico duro, mas é a única coisa que talvez a gente estranhe aqui no Renegade, justamente porque a gente está acostumado com um bom acabamento que esse carro tem, e isso sempre, desde quando ele foi lançado, desde o início, em todas as versões. Mas aqui, ó, ainda que ele seja um plástico, ele é interessante, ele é um plástico de bom toque. Olha o encaixe das peças aqui, ó, não tem rebarbas. E aqui, nessa outra parte onde a gente apoia o braço, a gente tem sim um material de tecido e suave ao toque. Mais uma vez, ó, peças plásticas bem encaixadas aqui na posição dos vidros. Todos os vidros elétricos com um toque, e isso é muito importante, porque facilita a condução. Espelhos retrovisores também elétricos. Passando para cá para o volante, é um volante multifuncional já tradicional da linha Jeep. O que a gente perde aqui na versão STD? O pedal shift para a troca de marchas manual, e essa possibilidade a gente só tem aqui na alavanca, mas disso eu vou falar depois. Também a gente perde aqui o controle do som, porque essa mídia que a gente está vendo aqui não vem de fábrica, isso aqui é um acessório colocado depois que o carro foi comprado. Esse carro não vem com rádio, ele precisa ser colocado ou mídia ou rádio. Mas mesmo assim a gente tem o mesmo volante do Renegade no que diz respeito a comandos e funções. Ainda no acabamento, ó, o painel do Renegade STD é o mesmo das versões mais caras. Ele é suave ao toque, toda essa porção aqui superior é suave ao toque e todo ele coberto com um material emborrachado de muito boa qualidade. Tem bons encaixes em todas as peças plásticas, inclusive aqui, ó, nos botões que a gente tem. Tudo é muito bem encaixado e muito bem acabado. E o cluster, o painel de instrumentos do Renegade, é sem dúvida o mais completo da categoria e, na minha opinião, um dos mais bonitos. Gosto não se discute, mas vamos falar o que ele oferece. Conta-giros no lado esquerdo, analógico. Velocímetro no lado direito, também analógico. E nessa tela central aqui, a gente tem uma série de funções. Primeira função de economia, que me mostra a autonomia, quantos quilômetros o carro ainda anda, e também o consumo médio. Também tem o consumo instantâneo, mostrado em algumas barras. Segunda função do percurso, quantos quilômetros eu rodei com o carro, quantos quilômetros com litro o carro está fazendo e ainda o tempo de viagem. Tem mensagens, caso o carro apresente alguma anomalia, por exemplo, e tem outras configurações. Agora, o que o Renegade oferece que os outros não oferecem? Além de um velocímetro digital, que é comum aos outros carros, a gente tem informações do veículo. Por exemplo, indicador de pressão dos pneus, temperatura do líquido do radiador, temperatura da transmissão, temperatura do câmbio automático, temperatura do óleo do motor, tensão da bateria. E aí a gente volta para o início. Tudo isso são informações que estão aqui no computador do Jeep Renegade, mesmo na versão básica STD, que a gente não encontra nem nas versões top de linha dos outros modelos da categoria. A acessibilidade aos comandos aqui no Renegade é interessante, porque pelo lado esquerdo do volante a gente controla e seleciona as telas do computador de bordo. Pelo lado direito eu tenho os comandos do controle de cruzeiro e também do limitador de velocidade, que eu vou mostrar esses itens depois. E aqui no lado esquerdo do painel, a gente tem o comando das luzes. Como esse carro não tem farol de neblina, eu tenho apenas no centro aqui do botão giratório o comando para ligar a lanterna traseira de neblina. Depois eu tenho a altura do facho do farol e a intensidade da luminosidade aqui do cluster. Nas alavancas, pisca e limpador de para-brisa de um lado e de outro. Aqui no centro do painel a gente tem um ar-condicionado tradicional. Aqui não tem aquele ar bonitão, que está casado com a tela multimídia das versões um pouco mais topo de linha. Não, aqui é um sistema mais básico. Agora, a última repaginação, vamos dizer assim, do Renegade trouxe
mais coisas para cá para dentro, um painel aqui, um centro entre os bancos com mais locais e mais nichos. Por exemplo, quando a gente tem a versão Trio Roll, nesse espaço aqui, a gente tem o botão para selecionar tração. Mas aqui o espaço foi transformado num nicho que a gente pode colocar a chave ou ainda um outro telefone celular desse tipo aqui, ó, celular de flip. Cabe aqui certinho, parece que foi inclusive desenhado para isso. Telefones celulares convencionais podem ser colocados aqui nesse espaço que a gente tem, é um chanfro pensado para isso, e aqui 2 porta-copos. O apoio de braço corrediço que a gente tem também entre os bancos. Aqui no centro, freio de mão eletrônico e ainda para desativar o assistente de estabilidade e ainda para desativar o sistema Start-Stop. E aqui na parte de trás, primeiro, ó, a porta abre bem, quase 90 graus aqui, uma boa abertura de portas. O banco do Renegade é que aí a gente já tem uma posição não tão confortável, mas dá para se acostumar. O problema é que o assento, por ser um pouquinho baixo, às vezes a gente pode ficar, ó, com o joelho mais alto, sem encostar, por exemplo, toda a coxa aqui no assento. Esse é o único ponto em que o Renegade peca, porque no mais, ó, uma movimentação de pés muito boa, tá? O banco tá confortável aqui para alguém sentar aqui na frente. A gente tem um bom encosto, um bom conforto para quem senta aqui atrás. O encosto, inclusive, ele consegue ser até um pouco mais anatômico. E no mais, ó, nessa versão aqui, a gente não tem muita amenidade, porque a gente está falando do Renegade mais básico. Mas ainda tem aqui uma bolsinha para colocar alguma revista, algum mapa. A gente tem aqui um tecido na porta, inclusive suave ao toque, é o mesmo que a gente já tem lá na frente. Segue o bom acabamento e o bom padrão do Renegade, mesmo nessa versão mais básica. Começando o teste de rodagem aqui com o Renegade, eu vou partir justamente por ruas de piso irregular para a gente poder falar um pouco dessa suspensão. Olha só, primeiro no paralelepípedo, e eu vou começar justamente falando da suspensão. Ainda que a câmera balance, o que a gente percebe aqui é que esse carro tem realmente uma capacidade diferenciada de filtrar as imperfeições, porque a suspensão independente dele faz o carro passar por cima de tudo de uma forma muito suave. Óbvio que transmite balanço para cá para dentro, até porque nenhum carro é imune, vamos dizer assim, ao sacolejo. Mas o que a gente percebe aqui, ó, é que o corpo dos ocupantes fica firme no banco. Então, tu não fica jogando para um lado ou para outro aqui dentro. O carro passa por tudo isso com uma capacidade maior. E uma outra coisa em que o Renegade se vale desse fator de ter uma suspensão independente é que ele tem mais capacidade de andar por estradas e locais de piso ruim com mais desenvoltura do que outros crossovers. Quer ver, ó? Vou acelerar aqui. E olha a forma como ele passa por essa buraqueira toda, ó. Olha só. Tô na pedra irregular e a gente ouve apenas o carro circulando, o carro passando com os pneus por cima, porque ruído, batida de suspensão, não tem absolutamente nada. Agora aqui dentro do Renegade e dirigindo durante esse percurso um pouco mais urbano, agora já com asfalto, a gente pode falar um pouco sobre as assistências que essa versão STD tem. É claro que eu não estou falando de nada de condução semi-autônoma, nada de assistente de estacionamento, nada disso. A gente tem aqui assistências ao condutor básicas e essenciais num carro desse porte. Estou falando, por exemplo, ó, de um controle de cruzeiro que eu posso ativar aqui pelo volante, aperto no centro, aperto para baixo, 53 km por hora, e eu posso tirar o pé do acelerador, que o carro fica mantendo a velocidade. Isso é ideal para uma condução urbana em vias de maior velocidade, já que ele funciona a partir de 40 km por hora, ou então é ideal para viagens, porque com esse botãozinho aqui acionado em rodovia de limite 100, programa para ele andar no 100, que ele vai fazer tudo sozinho. Mas agora aqui, ó, a gente tem uma outra situação para poder mostrar o controle de cruzeiro ativado. Eu vou subir uma lomba e mesmo que ele precise reduzir marcha para poder subir essa lomba e manter os 54 km por hora aqui, ele vai fazer, ó. No momento ele vai sentir que ele precisa reduzir, reduziu agora, aumentou o giro e ele, ó, já fez de novo a outra troca e ele consegue manter a velocidade sozinho aqui. Interessante falar dessa caixa automática de 6 marchas, é uma caixa Aisin
em que a gente praticamente não sente a troca. Depois que ela foi recalibrada, a gente praticamente não sente nada da troca. Só vê o ponteiro do contagiros ali subindo e descendo. E a outra assistência é o limitador de velocidade. Por exemplo, dentro da cidade é para o momento em que ele é mais útil. Eu aperto aqui, ele desativa o piloto automático e ativa o limitador de velocidade. Eu aperto para baixo e ele vai estabelecer a velocidade que eu não quero que ele passe. Por exemplo, eu vou programar aqui para ele não passar de 58 km por hora, já que a gente está numa via cujo limite é 60. E agora vamos afundar o pé, ó. 60, estou com o pé lá embaixo e ele não avança dos 58 km por hora. E ainda, quando ele avança, tá, ele não passa muito do limite e fica me dando esse alerta. Mas ó, ainda que eu siga apertando aqui, ele não passa dessa velocidade. A menos que eu dê kickdown. Aí sim, ele passa do limite, porque o motorista, o carro, melhor dizendo, entende que o motorista está em uma situação em que ele precisa acelerar, alguma questão de emergência, por exemplo. Mas, no mais, o limitador obedece e a gente não toma multa dentro da cidade. E os 135 cavalos desse motor 1.8, a gente precisa talvez entender um pouco a proposta desse carro. Em nenhum momento se disse que o Renegade era um carro de proposta esportiva. Então ele tem realmente uma certa demora para acelerar. Ó, a gente não tem uma retomada tão instantânea, por exemplo. Vamos tentar de novo aqui, ó. Acelerou, reduziu marcha, empinou a frente, começou a andar. Olha, eu vou dizer que até surpreende, porque eu esperava menos, né? Mas realmente a recalibração que ele teve foi boa. Agora ele faz curva muito bem, ó. A suspensão independente está aí justamente para que a gente consiga fazer esse tipo de situação sem o carro oscilar. Então, o que eu quis demonstrar com isso? Em que, ainda que o Renegade não tenha um desempenho tão primoroso com o motor 1.8, ele atende bem para andar dentro da cidade, para viagens, para curtir o passeio. E depois de 2019, se não me engano, depois da última reformulação que ele teve, que ele ganhou rodas novas, faróis novos nas versões um pouco mais caras, ele ganhou esse botãozinho aqui, ó, esse botão Sport. Ele reprograma a curva do carro e faz o Renegade ter, por exemplo, acelerações mais instantâneas e mais imediatas. Estou reduzindo aqui de propósito para 45 km por hora e agora vou acelerar de novo, ó. Acelerei fundo de novo, ó. Viram que ele já empinou mais à frente e já chegou nos 60 km por hora de uma maneira mais rápida. Vou tirar aqui do Sport para que o giro não fique tão alto. Mas o que ele faz aqui? Ele estica mais as marchas e deixa a curva do acelerador mais curta. Então, o carro ganha realmente um pouco mais de agilidade. E essa diferença é perceptível, é considerável. Ele fica com o giro mais alto. É claro que isso aqui não é para ser usado sempre, porque o consumo de combustível vai aumentar muito. Então, ele é um item que está aí disponível para tu usar, por exemplo, em uma serra, em uma ultrapassagem ou em alguma necessidade de mais agilidade. E o conjunto de suspensão aqui do Renegade, como a gente já falou, filtra muito as imperfeições e ao mesmo tempo é uma suspensão bastante consistente. A gente percebe o carro com capacidade de passar pelas imperfeições sem ficar jogando muita coisa para cá para dentro. E o principal, consegue fazer curva bem, consegue fazer curva firme no chão, sem fazer com que a carroceria, ó, fique oscilando para um lado ou para outro. É muito bom esse tipo de situação, porque em uma condução de serra, ele é melhor. Agora vamos passar aqui, ó, 25 km por hora na lombada, e o carro passa muito fácil, muito fácil. Claro que eu passei até de leve, porque tinham outros carros na frente e não dava para ir muito ligeiro. E a posição de condução, para quem gosta, por exemplo, de dirigir mais alto, como eu gosto, tem regulagem de altura aqui no banco, mas o Renegade, ele é cheio de situações, por exemplo, que a Jeep coloca aqui para nos remeter em que a gente está num carro realmente da Jeep, da marca. O que é o padrão, por exemplo? Capô longo, aquela impressão que a gente tinha lá nos Jeep Willys. Eu cheguei a andar ainda naqueles Jeeps antigos e a gente tinha exatamente essa impressão do capô longo aqui na frente, né? Uma descida, uma quebra do para-brisa também mais pronunciada, e tudo nos leva, né, a ter uma sensação aqui dentro de que a gente está de fato num carro diferenciado, como o próprio Renegade conseguiu se manter, né, que ele é um carro diferente em relação aos outros da sua própria categoria. Mas a posição de condução é boa, ainda que a gente fique longe do para-brisa e que o capô dê essa sensação de ser um capô longo,
ela traz uma visibilidade boa aqui dentro, né? O para-brisa é grande, os vidros laterais aqui também, a gente consegue enxergar tudo que está na volta do carro. Só para trás é que aí faz falta um sensor de estacionamento que não está disponível aqui na versão STD. Ainda que esse aqui tenha uma câmera de ré, isso também não é um item que está disponível de fábrica, ele é um acessório nesse Renegade que a gente está experimentando. Então, vale a pena investir nesses equipamentos, porque realmente a visibilidade traseira não é um ponto muito forte do Renegade, justamente pela característica de projeto e de desenho que ele tem. Agora, não é nada que a gente também não se acostume, até porque essa direção elétrica é muito macia. A gente já rodou aqui quase 8 km aqui dentro de Porto Alegre, desde que a gente saiu de casa, e a gente está com um consumo muito bom, mas com algumas condições que eu vou te explicar depois. Eu estou aqui agora com 11,4 km por litro com ar-condicionado ligado. Agora, andando numa condução muito tranquila, apertando o acelerador de leve, não usando o modo esporte, andando bem tranquilo aqui dentro da cidade. Então o que a gente percebe? Se o motorista entender a proposta desse carro, souber que ele não é um carro de performance, não é um carro de acelerações rápidas, a gente consegue sim uma média razoável, ainda que a gente não esteja num motor 1.0 turbinado de última geração. Ele é um carro que a gente precisa entender ele justamente para não ter algum tipo de surpresa, ou falta potência, ou o consumo é muito intenso. Não, ele é um carro que pode nos atender entendendo e sabendo que ele não vai ter uma retomada rápida. Então não adianta fazer isso aqui, ó. Dar o pé no acelerador para fazer o carro andar e só gastar gasolina. Não adianta. No entanto, o resto, ele é um carro que nos agrada muito, ele dá uma sensação boa para o motorista, para o passageiro, ele estimula a gente a querer dirigir mais. É um carro gostoso, é um carro agradável de dirigir. Então, ele acaba compensando um pouco, né, essa tal falta de potência que eu não sinto tanto, mas que muita gente sente. Ele acaba compensando isso, sendo um carro legal, um carro diferenciado, um carro em que a gente sabe e sente que não está andando num crossover comum. Esse foi então o vídeo do Renegade STD, a versão de entrada, porta de entrada do Jeep Renegade. Agradecendo mais uma vez a locadora Mobliscar por ter nos emprestado o Renegade por alguns dias para que a gente pudesse fazer essa gravação. Mobliscar lá na Avenida Cairu, zona norte de Porto Alegre, acessa aí o site deles. E vamos fechar dizendo o seguinte, ó, quem está querendo um Renegade o mais novo possível, aí talvez com 1-2 anos de uso, a proposta do Renegade STD pode ser aí a porta de entrada para que você consiga pegar um carro por um valor mais acessível e ter ainda assim aquele modelo que tu queres. É claro que vai ter que abrir mão de algumas coisas. Se puder, investe na versão Sport, que já tem a mídia original aqui de fábrica. Mas se não, ainda assim aqui tu vai ter um bom conjunto. Um carro que tem os itens essenciais de conforto e de necessidade hoje para o motorista, e que mesmo assim não vai te deixar na mão e ainda vai te dar um certo gosto, um certo prazer ao dirigir a moda Renegade, né? Entendendo a proposta que ele tem. Vai ser um bom companheiro para viajar e um carro essencial para levar a família e para andar dentro da cidade. É isso aí. Tchau e até a próxima.